Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aqui no nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo, e hoje finalmente chegamos aí ao final dessa maratona dos grandes vestibulares aqui da região de São Paulo. Essa maratona começou lá no dia 4 de novembro com o primeiro final de semana da prova do Enem, e para você vestibulando, para você vestibulanda, que foi muito competente, que foi extremamente competente, conseguiu passar aí para a segunda fase da Unesp, da FUVEST, da Unicamp. Hoje foi o dia derradeiro. Hoje foi o último dia da prova, de provas, né, de segunda fase aí da Unicamp. Nesse dia a gente teve aí as provas de Química, Física e Biologia. Eu tive na porta aí com o pessoal das escolas em que eu leciono, né, presencialmente, e o comentário era esse, da exaustão geral aí da galera. No ano passado eu fui na formação de professores da Unicamp sobre o vestibular, né, sobre as mudanças do vestibular, e algo que foi muito comentado foi exatamente isso, né? Muita prova de Química, né, que é o último dia da última prova, dos últimos dos moicanos aí, então a galera tá muito cansada. Isso também contribui para não ter um desempenho lá de 100%, lógico que se essa prova fosse feita antes, você poderia ter um desempenho melhor, tá bom? Então, tirando fora o seu cansaço, que agora, é relaxar, é só esperar aí os resultados finais. Eu até tenho anotado aqui quando saem os resultados, então antes de fazer os comentários aí sobre a prova efetivamente, eu queria falar um pouquinho sobre a divulgação dos resultados, né? Então o Enem sai dia 18 de janeiro, sexta-feira agora. Nem adianta você entrar no sistema 7, 8 horas da manhã, que não vai estar disponível, vai ficar só dando F5. Estou falando isso, mas eu vou ficar, então pode fazer, mas vai demorar para sair, tá bom? FUVEST, dia 24 de janeiro, Unifesp, dia 28 de janeiro, Unesp, dia 1º de fevereiro. Comentei com os meus alunos hoje na porta, acho que a Unesp guarda as provas na gaveta, porque a segunda fase foi em dezembro e os caras vão divulgar só em fevereiro. E nem é tanta gente que faz assim a prova da Unesp, né? E a Unicamp, que foi hoje, sai dia 11 de fevereiro. Também com relação ao SISU, de 22 a 25 são as inscrições, né? Dia 28 a chamada regular, de 28 de janeiro até dia 4 de fevereiro a lista de espera, inclusão na lista de espera, e assim sucessivamente. Então temos aí ainda um final de janeiro repleto de convocações, de divulgações de resultado, e até um comecinho de fevereiro aí com essas informações, tá bom? Então vamos lá, prova da Unicamp, 6 questões, 2 itens cada questão, e como eu disse para os alunos na porta, esquece cálculo, pouquíssimas contas, apesar de que a questão que eu demorei mais foi uma questão que eu fiquei fazendo conta, demorei absurdamente. Se tivesse fazendo uma prova, acho que eu tinha desistido da questão, mas assim, as questões não surpreenderam muito, porque foram questões basicamente com a temática que a Unicamp gosta, questões polêmicas que aceitam mais de uma resposta, eles querem ouvir o que você tem para dizer. A grade de correção divulgada é X, mas quando eles vão corrigir, né, a grade real de correção, ela é bem maior, bem mais ampla. Então, várias coisas que vocês escrevem são consideradas, mesmo não estando lá naquela resposta padrão que vai ser colocada no site da Unicamp, provavelmente daqui uns 2 ou 3 dias. A Unicamp é super rápida para fazer essa divulgação, porque o intuito deles é realmente fazer um vestibular mais inclusivo. Então tem questões que realmente pedem sua opinião, seus conhecimentos de assuntos mais aleatórios, análise de tabela, análise de gráfico, enfim, nada muito surpreendente, né? Questão 1 tem análise de gráfico, questão 2 tem análise de tabela, questão 3 é uma reação, questão 4 tem análise de gráfico, questão 5 tem tabela e a questão 6 não tem nem gráfico nem tabela. Então você viu que a questão 1 e a questão 4 tem gráfico, a questão 2 e a questão 5 tem tabela, e a questão 3 e a questão 6 aí não tem nem gráfico nem tabela. Vamos lá fazer um comentário semelhante ao que eu fiz na prova da FUVEST. Eu acho que foi legal, não vi nenhum comentário assim na internet.
E essa questão 1 eu levei exatamente 7 minutos para poder ler, interpretar e resolver. Então, se eu levei 7, deve levar uns 20, né? Porque eu considero sempre o tempo do aluno 3 vezes maior que o tempo do professor. Apesar de que as provas da Unicamp, talvez esse tempo não seja tão diferente assim, porque não mobiliza tanto o conceito químico. É muito mais a interpretação, de que até a interpretação vocês talvez tenham até melhor do que eu, porque vocês estudam muito mais, né, as outras disciplinas, enfim. Eu fico focado aqui no meu mundinho, que é o mundinho da química e dos vestibulares. Então, eu acho que nessa prova a gente pode considerar umas 2 vezes e meia o meu tempo em relação ao que você vai fazer, tá bom? Então, aqui ele dava um gráfico e você percebe claramente que a linha tracejadinha menor, que é o Z aqui, sofre uma variação muito grande de pH aqui para baixo, então o pH é entre 3 e 4. Depois a linha com a tracejado maior, o pH fica um pouco maior que 4 e a linha contínua fica um pouco menor que 5. E ele está dizendo, deu lá uma equação, tá lá os íons OH-, você sabe que em pH baixo você tem uma concentração alta de H+, então você consome esse OH- e você desloca o equilíbrio de modo a pegar esse composto inorgânico que é a hidroxiapatita e você dissolve a hidroxiapatita. Isso é uma questão muito batida na Unicamp, toda hora eles estão cobrando essa questão com questões sobre o esmalte dos dentes, né? Acho que o pessoal lá gosta bastante disso, mas dessa vez ele fez uma associação diferente com alimentos, né? Então ele falou que a fonte de açúcar era cana, maior do que frutas, maior do que mel. Então, como ele disse que a fonte de açúcar, né, a presença de açúcar diminui a solubilidade, a cana que tem mais açúcar deve ser a que diminuiu mais o pH. Então, aqui o X era mel, o Y fruta e o Z era cana, né, o maior decréscimo do pH, que é a maior concentração de H+, consome o OH- deslocando o equilíbrio. Então, essa aqui era uma questão de deslocamento de equilíbrio com interpretação de gráfico, um conceito químico com uma interpretação, ficou bem legal. O fato é que ninguém podia errar que o Y era fruta, né, que é o do meio, né, então pelo menos isso você deveria ter acertado sem a menor sombra de dúvidas, tá? Aí no item B ele fala assim, da água fluoretada e de produtos com flúor é recomendado. Aí ele pede para você dizer a vantagem do uso do fluoreto levando em conta a equação informada acima e a equação de dissolução abaixo da fluorapatita. Bom, então se eu uso fluoreto, a concentração de fluoreto aumenta, eu desloco o equilíbrio no sentido de formação da fluorapatita. Essa fluorapatita é um composto inorgânico que vai ficar aderido aí no esmalte dos dentes, e como ele tem um KPS menor que o KPS da hidroxiapatita, ele é menos solúvel, então é melhor, porque a gente quer que ele fique, né, sólido nos nossos dentinhos. E outra coisa, ele não é suscetível a alterações de pH, né? Porque aqui você não tem nem H+, nem OH-. Então, acho que basicamente era isso que ele queria. A correlação é que, vamos por os íons que são formados aqui quando a hidroxiapatita dissolve, eles favorecem a formação da fluorapatita, né? Porque tem os íons comuns aqui, o cálcio e o fosfato. Também acho que seria interessante vocês citarem. Mas, basicamente, aí, então, uma questão de interpretação, aqui também falando de deslocamento de equilíbrio, de íon comum, seria legal você falar um pouquinho assim do KPS, né, porque como o KPS da fluorapatita é menor, ele é menos solúvel, então seria legal você fazer essa referência. Por isso que eu falo, são vários itens, vários pontos que você poderia ter citado, óbvio que na resposta oficial eles vão colocar um ou outro ponto, mas muitos desses pontos são aceitos, tá bom? Então essa é uma questão que eu considerei que não era uma questão fácil, em hipótese nenhuma, mas a interpretação do gráfico, para quem tinha noção de pH, eu acho que foi tranquilo. Então, vamos dizer assim, temos um item fácil e um item um pouco mais complicadinho nessa questão. Mas, basicamente, os dois itens aí falando de deslocamento de equilíbrio, tá bom? Isso é a questão 1. A questão 2, eu acho que foi a questão mais que eu resolvi com maior facilidade, que foi a questão que eu levei 4 minutos para resolver. Com certeza foi a questão mais rápida para mim, tá?
é aquela questão da mortadela. Não sei se é porque eu gosto de mortadela, talvez por isso, né? Então ele coloca aqui a formulação F1, a F2 e a F3. A F1 tem 2% de NaCl, foi usado como controle. Aí eles fizeram uma modificação na fórmula para F2, que era 1% de NaCl, 0,5% de KCl, 0,5% de CaCl2. E a formulação 3 tinha 1% do NaCl. Aqui, olhando na tabela, você percebe a formação de colônia. E ele pede no item A: considerando os resultados apresentados e seus conhecimentos, cite e comente 2 objetivos possíveis desse estudo com relação a NaCl. Então, o primeiro objetivo é entre F1 e F3, né? Você deve estar com a prova aí. Você fez a prova também, né? Deve lembrar. E se não fez, faz o download da prova em algum outro site aí, imprime e olha e acompanha comigo aqui. De F1 para F3 teve a redução de NaCl. Então, dos possíveis objetivos é tentar reduzir o NaCl na mortadela. Vai para o comercial da televisão, nossa mortadela tem menos sódio. 50% a menos de sódio que o normal, porque é 2% normal, aqui seria 1%. Olha que bacana, puta redução, né? E entre F1 e F2 seria diminuir a quantidade de sódio, substituindo esse 1%, né, que ele diminui, né, fica 1% de NaCl e 1% de outros sais com o mesmo ânion comum, tá bom? Então ele substituiu o sódio por outros cátions. Então a diminuição pura e simples e substituição do sódio, tá? Basicamente são esses 2 objetivos de estudo a partir do NaCl, tá bom? E no item B ele fala uma conclusão que você pode extrair desse estudo. Para isso você vai escolher e comparar 2 formulações. Eu escolhi a F1 e a F2. Então nota-se que nos primeiros 15 dias não faz diferença você usar só o NaCl ou você usar 2% de NaCl ou 1% de NaCl com KCl e CaCl2. Porém, a médio e longo prazo, né, que seria aqui com 30 e 60 dias, a quantidade de bactérias, né, de unidades formadoras de colônias, né, que tomar como som de quantidade de micro-organismos, a quantidade de micro-organismos aumenta muito. Então, a médio e longo prazo não é adequado fazer essa substituição, tá certo? Então, só é adequado fazer a curto prazo, a médio e longo prazo não. Se você pudesse comparar também F1 e F2, você já vê que logo a curto prazo já não se mostrou adequado, mas a longo prazo, né, ficou ruim, mas não ficou tão ruim assim, né? Mas não seria adequado também, tá? Como esse aqui era um mais comparativo, eu achei mais tranquila, né? Então, aqui, conceito químico mesmo, nenhum, né? Você tinha que saber aqui o íon comum, tal, essas coisas, saber o que é um NaCl, mas não é nada muito específico. Então eu acho que quem não manja muito de química matou essa questão, daria para fazer por essa comparação. Então essa aqui é uma que eu acho que na resolução vai valer de um tudo, na resolução, na grade de correção da Unicamp. E o item B também não tinha grandes coisas químicas, né? Era mais uma comparação de dados em tabela. Então eu acho que essa é uma questão que está na prova de química, que versa sobre química, mas que não tem nenhum conteúdo específico, é mais conhecimentos genéricos mesmo de química. Então acho que é uma questão mais tranquila, tá? Questão 3 eu levei 6 minutos, mas eu acho que tem um erro que você não conseguiria captar, porque você não vai saber de cor a fórmula do ácido lático, né? Mas o ácido lático não é C5H10O3, tá? É C3H6O3. Então a fórmula do ácido lático aqui está errado. Lógico que isso aí não ia impedir de você fazer a questão, mas para quem soubesse a fórmula do ácido lático, dá um nó na cabeça, que foi o nó que eu tive. Eu levei 6 minutos de uma questão que é simples, né? Se você tira isso, esquece que essa não é a fórmula do ácido lático. O restante da questão não é tão difícil, né? Porque aqui ele fala que o PLA é uma realidade, ele é usado em larga escala em plantas industriais que funcionam à base de óleo cru, carvão ou gás natural. Já deu a dica
que essas indústrias consomem esse tipo de combustível. E ele falou que o PLA se decompõe com excesso de oxigênio, ok, formando CO2 e água, só que ele também se decompõe muito lentamente ao reagir com a umidade, formando gás carbônico e metano. Então, aqui tem formação de metano. Precisa tomar cuidado. Aí o que eu pensei aqui, né? No item A, levando em conta as informações do texto, comente uma desvantagem na produção. A desvantagem é justamente o consumo de combustíveis fósseis, como óleo cru, carvão ou até o gás natural. Então, o consumo desses combustíveis é uma desvantagem. E ele pediu para você dar a equação química para a formação do dímero desse ácido, sabendo que ele é obtido por uma condensação com liberação de água. De acordo com o espaço que eles deram aqui, pelo menos o que eu peguei na internet, né? Esse espaço é muito pequeno para você fazer uma formulinha orgânica, né? Então, teoricamente, ele não queria que você soubesse a fórmula do ácido lático, até porque se você soubesse, ia ver que não é C5H10O3, ferrou. Mas se eu usar 2C5H10O3, formando C10H18O5 mais uma água, acredito que acabou, a fórmula é isso aí, tá bom? Então, se for para fazer por fórmula molecular, acho que é uma questão que se resolve rapidamente. Se for para você fazer por fórmula, você ia perceber que está errado a fórmula do ácido lático que ele deu aqui, tá bom? No item B, levando em conta as informações do texto, cite e comente uma desvantagem do pós-consumo do PLA. Bom, uma desvantagem do pós-consumo é que ele pode, em ambiente com pouco oxigênio, formar metano. Metano tem um belo de um efeito, um potencial de efeito estufa, e você pode formar aqueles bolsões de gás metano e pode ser uma coisa explosiva. Então eu iria por esse lado na minha justificativa. E depois ele pede para escrever a equação para uma das formas de decomposição do dímero do ácido lático. Então você pode pegar o C10H18O5, reagir com O2 formando CO2 e água, ou você pode pegar o C10H18O5, reagir com água formando CO2 e metano. Eu nem balanceei a equação, mas eu vou balancear aqui agora para a gente, formando CO2 e água. Vamos fazer aqui rapidinho, tá? C10H18O5, então eu vou ter 10CO2, 9H2O, 29 menos 5 dá 24, 12O2. Então vai ficar C10H18O5, 12O2, formando 10CO2 e 9H2O. Tá? Eu tinha só colocado as substâncias, mas não tinha feito a reação. Aí eu fiz agora aqui rapidinho, tá? Então essa é uma questão que no item A cobrou conhecimento de meio ambiente, né, dessas coisas, poluição ambiental, e uma equação química clássica. No item B cobrou também um conhecimento de química ambiental e uma reação de combustão. Então, basicamente, conhecimento químico de formação de montagem de equação química e basicamente da interpretação aqui dos dados do texto, que eu achei bem interessante. Eu acho que tá legal, essa questão não é uma questão difícil também, tá? Essa questão dava para fazer tranquilamente. Questão 3, tá? A questão 4, essa questão eu levei 6 minutos também para resolver, mas é uma questão que eu achei mais difícil. É aquela questão que ele falou do pesticida. Então ele dá um gráfico A, que o pesticida, o princípio ativo tem uma curva maior do que a formulação. No item A e no C, a formulação, vamos dizer assim, é mais efetiva do que o princípio ativo puro. Só no pesticida B que eles terminam igual, então aí a eficiência é a mesma. No item A, ele fala, considerando as informações dadas, indique qual condição experimental as células humanas foram mais afetadas. Eu acho que no pesticida C, porque para você ter 0% de célula viva, você precisa de 10 ppm da formulação. No pesticida A, 100 e no pesticida B, mais de 1000.
Então o pesticida C é o que com a menor concentração de princípio ativo você teve, vamos dizer, uma maior letalidade das células humanas. Então eu iria direto aí no pesticida C. Esse é um item que eu achei mais fácil porque é só uma análise de gráfico, não tem conceito químico envolvido. O item B, ele manda você comentar. É cruel a Unicamp, né? Ele manda você dar uma... dar uma recomendação técnica para o deputado se ele fosse votar a lei no que diz respeito assim, as condições a serem observadas para a autorização dos pesticidas no controle ambiental e afins deverão considerar os limites máximos de resíduos estabelecidos na monografia de ingrediente ativo publicado pelo órgão de saúde. Então, se eu fosse avisar o meu deputado, eu falaria o seguinte para ele: não é o princípio ativo o problema, porque eu acho que deveria incluir nesse texto a análise da formulação, porque a formulação se mostra mais efetiva que o princípio ativo puro. Então, na verdade, deveria ser considerada a formulação como um todo e não só o princípio ativo, tá bom? Então aqui deveria considerar a formulação e não só o princípio ativo, visto que o princípio ativo foi menos letal para células humanas. Então eu daria essa informação e, de novo, né, não tem conceito químico aqui, é a interpretação de um gráfico que obviamente está pensando num contexto que a química pode ser aplicada, tá bom? Mas não necessariamente tem um conceito químico envolvido aqui, tá bom? Não tem soluções, tem nada aqui. Simplesmente você está vendo que o princípio ativo aqui, por exemplo, o pesticida C, o princípio ativo mata todas as células com uma concentração maior que 10 mil e a formulação com 10 ppm. 10 ppm do princípio ativo já mata todas as células. Então a formulação tem coisa a mais ali que é efetiva na letalidade das células, tá? É mais ou menos isso que ele quis enxergar aqui. Então 6 minutinhos eu acho que dava para fazer com bastante tranquilidade, né? Aí uma questão química, né? Que é a questão de número 5. Essa foi a questão que eu fiquei mais tempo para fazer, por incrível que pareça. Eu fiquei 12 minutos. 12 minutos, eu gastei muito tempo nessa questão, mas por quê? Porque eu fui inventar de fazer na unha uma conta e eu demorei também para enxergar essa conta, é sistema, tinha que fazer um sisteminha. Ele deu uma dica que eu não peguei na hora, eu só fui pegar depois, porque o meu sistema tinha 2 equações e 3 incógnitas, aí ferrou. Eu só fui pegar essa dica depois que eu li com mais calma, que eu vi que, puta, não estava conseguindo resolver. Porque o item B para mim foi 1 segundo para fazer, porque é o item químico do negócio. Né? Essa é a questão das proteínas, lipídios e carboidratos. Então vamos lá, por partes. O item A fala, levando em conta a tabela, calcule os valores de energia associados a carboidrato e lipídio. Eu parei de ler aqui e comecei a fazer conta, que nem um louco, e não saía do lugar. Depois que eu li que proteína e carboidrato tem uma energia igual. Então, proteína e carboidrato eu chamei de X aqui. Então, no avocado eu tinha 1,1, ou 1,1 mais 8,9 dá 10, que é X, que é a energia do carboidrato, mais 10,2, que é a massa dos lipídios, vezes Y, que é a energia do lipídio, que dá 544 kJ. E aí eu isolei o X, né? Dividi por 10, ficou X mais 1,02Y. Aí é matemática, mas eu demorei também nessa matemática aqui, para fazer a última parte, porque aí eu substituí, aí cheguei, óbvio, X igual a 54,4 menos 1,02Y. Aí eu peguei esse X e substituí lá no Guatemala, no abacateiro Guatemala. Aí, lógico, né, acabou a parte de pensar e ficou na parte de fazer conta. Isso aí demora um pouquinho, tá? Então eu demorei nessa questão por causa disso. Isso é uma questão legal, demorou para eu chegar na conclusão que o Y, que é os lipídios, tem energia de 44,12 e os carboidratos ou as proteínas com energia de 9,4. Eu demorei para chegar nisso. Confesso para vocês que foi uma questão que eu demorei bastante. Já no item B, ele fala que é uma receita de sabão usando soda cáustica. E para fazer sabão com soda cáustica eu preciso de um lipídio. Lipídio é um triéster. Então eu até comentei com os alunos na entrada. Se cair química orgânica, cai uma esterificação. Caiu quase, né? Caiu uma saponificação. Pegou um éster e reagiu com uma base forte.
né? Que aí formou um sal de ácido carboxílico, que é o sabão, e o glicerol, né? Então, eu achei bem legal essa questão eu achei bem bacana, difícil também. No item A, matemática pura, um sisteminha, 2 equações, 2 incógnitas, show de bola, dá para resolver. E no item B, química orgânica pura, uma reaçãozinha de saponificação bem bacana. E é legal que ele te deu 3 opções de produto, né, de reagente. Então, se você não manja, você ia poder escolher o reagente errado, né? Então, eu achei legal isso aí também da Unicamp, tá? Mas foi a questão que eu mais demorei. E por último, a questão 6, que eu demorei 6 minutos também. Você viu que eu demorei uma média de 6 minutos por questão, né? Aqui essa foi uma questão que eu achei muito difícil, tá? Acho que essa questão aqui vai dar um índice de acerto bem baixo, tá? Quando a gente for fazer lá a formação agora em 2019, vamos falar desse item aqui que vai dar vamos dizer assim, um índice de acerto baixo, principalmente no item B, tá? Então vamos lá, aqui ele fala da reação de evolução do oxigênio e reação de evolução do cloro. São 2 processos eletroquímicos de alta relevância, porque a revolução de oxigênio na decomposição de água usada para conversão de energia solar e o de cloro para produção de insumos químicos. Aí ele fala que realizar esses processos separadamente é um grande desafio quando se trata do uso da água do mar. Assim começa o resumo de um estudo recente em que pesquisadores investigam a construção de um eletrodo para a eletrólise da água do mar em baixo valor de pH. Sabe-se que nas condições avaliadas o óxido de irídio promove as 2 reações, tanto a do oxigênio como do cloro, e é permeável a todas as substâncias presentes na água do mar. Ao passo que o óxido de manganês, né, um eletrodo com óxido de manganês, não promove nenhuma das reações e é impermeável aos íons cloreto. Ele está dando algumas dicas para você resolver a questão. Aí tem do ponto de vista químico, por que utilizar a água do mar seria um desafio? E por que vencer esse desafio seria útil à sociedade? Bom, é um desafio porque, primeiro, o pH da água do mar é alto, não baixo. Então é difícil você reduzir o pH da água do mar. E quando você faz a eletrólise da água do mar, você tem o íon cloreto e a água competindo no anodo. O íon cloreto ganha da água. Então você não ia ter essa reação ReO, você só ia ter a ReC, que é a de formação do cloro. Então seria esse o problema, na minha opinião. E por que vencer esse desafio seria útil à sociedade? Porque você ia obter produtos de grande valia para a nossa sociedade. Você ia obter gás hidrogênio, gás oxigênio, gás cloro, você ia poder obter produto lá para conversão de energia solar. Então você podia usar a informação até do texto mesmo para poder embasar essa sua segunda opção aqui. Agora no item B, ele fala assim: os pesquisadores foram bem-sucedidos no objetivo experimental ao empregar os 2 óxidos na construção do anodo para a eletrólise da água do mar. Complete os espaços em branco da figura abaixo utilizando as opções fornecidas, de forma a ilustrar corretamente o resultado obtido nesse estudo. Então eu coloquei lá como primeira camada de cima o óxido de manganês. Por quê? Porque ele é impermeável ao cloro e nenhuma reação vai acontecer em cima dele. Então o cloro vai ficar retido e a água vai passar. E aí no de baixo eu coloquei o irídio, porque aí no irídio vai reagir a água. Olha só que legal. Então eu estou conseguindo fazer com que não reaja o cloreto nessa parte do eletrodo. E aqui nesse carbono vítreo aqui, que parece que não está recoberto, podia acontecer a reação do cloro. Isso foi o que eu interpretei, entendeu? Então a água ia reagir aqui em cima dessa maçaroquinha aqui, no IROX, no óxido de irídio, e o cloro iria reagir aqui no carboninho. De modo que eu ia obter os 2 produtos, tanto o oxigênio como o cloro. Agora, se eu quiser selecionar e obter só o oxigênio, aí o que eu faço? Eu recubro esse eletrodo inteiro com essa minha maçaroca, esse meu anodo inteiro. Então eu coloco primeiro a camada do irídio aqui e a camada do manganês em cima. O manganês não vai deixar o cloreto passar, vai deixar a água passar. Quando a água passar, ela vai encostar aqui no irídio e vai fazer a reação para a produção do oxigênio, tá bom? Foi isso que eu achei aqui. Então era uma questão que falava sobre eletrólise, aqui o item B. E no item A também cobrava um conceitinho de eletrólise, mas também um conceito aí de meio ambiente, dessas coisas. Enfim,
uma prova que difícil, né? Uma prova legal, mas a prova da Unicamp ela é mais chata de fazer mesmo, para mim, ela é muito mais chata de fazer que a FUVEST, porque a FUVEST é mais técnica, mais direta, você sabe exatamente o que eles querem. A Unicamp é muito mais contextualizada, às vezes tem questão que nem, você viu, das vários itens aqui eu li, eu falei, que conceito químico você usou aqui? Nenhum. Só que isso faz com que uma pessoa que seja extremamente técnica, como eu sou, por exemplo, né, vamos dizer assim, eu conheço, tenho bastante conhecimento de química, eu às vezes dou uma perdida na hora de aplicar o conceito. Que louco, né? Então a prova que é mais difícil para você, para mim é mais fácil, e a que é mais difícil para mim, para você deve ser mais tranquila, ou não mais tranquila, mas mais, vamos dizer assim, palatável, melhor para você fazer. Bom, galera, é isso. Chegou ao final, né? Agora acabou. Agora eu sinto que o dever foi cumprido de 2018. Então, a partir de agora, a partir de amanhã, hoje é que dia? Hoje é dia 15, né? Então, dia 16 de janeiro é Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, ano de vestibular, ciclo de vestibular. Temporada 2019-2020 começa agora. Né? Então eu espero que você tenha tido bastante sucesso aí nessa temporada 2018, começo de 2019. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Os comentários um pouco longo, mas eu gosto de falar questão por questão, quanto tempo eu demorei, que conceito usar. Se você achou legal, bacana, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, clica no botão curtir. Se tem dúvida, comentário, crítica, sugestão, deixa aqui no YouTube, manda um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é legal receber e, na medida do possível, responder suas dúvidas. Eu espero que agora, nesse primeiro semestre do ano, eu consiga terminar as aulas, as videoaulas do meu canal, para conseguir colocar novos blocos, novos grupos de aula. Mas é difícil porque eu dou muita aula em escola, né? Então, para manter o meu projeto 100% gratuito, não tem outra forma de fazer. Eu não vivo do YouTube, né? Então, até porque é muito difícil acontecer isso para um professor. Eu não invisto em divulgação, depende exclusivamente aí de você que está do outro lado, que chega até o final dos vídeos. Sei que a maioria das pessoas nem chega até o final, normal, tranquilo, vê lá 5 minutinhos, tá bom, conhece a minha cara, se me vê na rua me cumprimenta, é nóis. Mas o projeto é gratuito e por isso não tem uma dedicação exclusiva, porque eu não faço fotossíntese, né? Preciso comer, preciso pagar minhas contas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido legal, mais um ano aí de vestibulares. E nós temos agora 2019 pela frente, e vamos lá, tamo junto, vamos vencer todas as batalhas, e precisando de mim, estou sempre à disposição. Se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, eu tenho que te agradecer e dizer beijo. Tchau.